Então, bom dia, família. Tudo bem com vocês? Bom dia! Para quem não me conhece, eu me chamo Robson, conhecido como Robinho, e faço parte do Ministério dos Jovens Profissionais aqui da igreja. E hoje vamos dar continuidade sobre o assunto que falamos na semana passada, que é como construir sua vida. E para dar uma recapitulada, a gente falou sobre três pontos. Que o primeiro ponto era ter intimidade com Deus e não religiosidade, porque quando a gente tem intimidade com Deus, isso faz a gente chegar ao segundo ponto que a gente falou, que é ter uma vida segura, né? Uma vida segura baseada nos ensinamentos de Jesus. E quando a gente tem intimidade com Deus, ter uma vida baseada nos ensinos, a gente chega ao nosso terceiro ponto, que a gente falou na semana passada, que era em sermos exemplos para as multidões. E também eu tinha passado um exercício no final da aula, né, que era o exercício rocha, para a gente fazer aí no decorrer da semana. Amém? Vocês lembram? Sim! E hoje o tema da nossa pregação é como não construir a sua vida. E para ilustrar melhor esse tema, vamos pensar junto uma coisa aqui. Vocês acham recomendável uma criança brincar com arma de fogo? Não! Isso aqui é eu, a Lica e a Fernanda, tá? Quero saber qual dos três é a criança branca, mas tudo bem. Vocês acham saudável uma pessoa comer todos os dias pizza, batata frita, lasanha? É bom, mas não é saudável. Não é saudável. E vocês acham sábio uma pessoa pular de um avião sem paraquedas? Só se fosse passar uma Bom, gente, é muito óbvio, né? Através dessas perguntas, nos exemplos que eu dei aqui, falar o que essas pessoas não deveriam fazer com suas vidas, né? E da mesma forma, é óbvio quando a gente lê a Bíblia e a gente olha para os ensinamentos de Jesus, em como não deveríamos fazer muitas coisas que talvez hoje a gente esteja fazendo. E talvez, por estar fazendo essas coisas hoje, a gente pode não estar construindo uma boa vida. E eu já ouvi algumas pessoas falar, eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido também falar, que elas dizem que a Bíblia é o livro do não, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que tudo é pecado. Mas pessoas que falam e pensam assim, eu acho que elas não enxergam o amor de Jesus por trás de cada não, sabe? É verdade. E eu acredito que a gente pode ter uma visão um pouco diferente nesta manhã, que nem sempre o sim significa amor. Por exemplo, na minha infância, até na minha adolescência, eu recebi muitos nãos da minha mãe, porque eu queria fazer coisas que não eram muito saudáveis para mim, que não me fariam bem e que eu poderia me machucar seriamente. Eu queria subir em lugares que não deveria subir, que não foi feito para subir. Eu queria colocar fogo em coisas que não se devem. Brincar com ferramentas perigosas que meu tio tinha na época que morava com a gente. E muitas outras coisas, assim. Eu era uma criança muito arteira. Mas hoje eu entendo que cada não que ela falou para mim no passado, na verdade era uma expressão de amor, de cuidado, de zelo, de proteção com minha vida. E hoje que eu sou um pouco mais maduro, eu sou grato por cada não que minha mãe falou para mim no passado. E com Deus não é muito diferente. Mesmo que no momento a gente não entenda algumas coisas que Deus pede para a gente não fazermos, mas vai chegar um dia que a gente vai ser muito grato por cada não que Jesus disse através da sua palavra. Amém? Então, antes de começar, eu queria dar um contexto que eu acho muito importante, que na semana passada, a escritura que a gente leu, em Mateus capítulo 7, era a conclusão do Sermão do Monte.
O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5 de Mateus e ele vai até o capítulo 7. Então a gente leu a conclusão desse sermão. E a gente chama ele de Sermão do Monte porque no início do capítulo 5 de Mateus diz que quando Jesus viu as multidões, ele subiu a um pequeno monte e ali ele se assentou. E aí os seus discípulos se aproximam dele e ele começa a dar vários ensinamentos, né? Ele ali começa uma série de ensinamentos, né? Falando das bem-aventuranças, falando que a gente tem que ser sal na terra, tem que ser luz no mundo e muitos outros ensinamentos. Inclusive, eu acho que essa é uma das pregações mais importantes do ministério de Jesus aqui na terra. Então eu recomendo você que está começando agora na fé, você que é um neném na fé assim como eu, começar lendo do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E para você que já tem um tempo na fé, já tem ali mais de 5 anos, eu recomendo você ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus também. Porque ele serve para todos, na real, independente do tempo que você tem de cristão ou não. Amém. Porque sempre podemos melhorar em alguma coisa e esse sermão ele pode ajudar a gente. E assim, apesar dele ter vários ensinamentos ao longo desses capítulos, né, tem muitas coisas, hoje eu quero focar somente em 3 pontos. E da mesma forma como eu ouvia o não da minha mãe, e hoje eu sou muito grato por isso, hoje a gente vai ver alguns nãos na perspectiva de Deus para nós, e que vai nos ajudar a enxergar como não devemos construir a nossa vida. Amém? Amém. Então, eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Vai estar aqui no telão também para acompanhar. Que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Nessa passagem aqui, Jesus ele está deixando bem claro que ele não estava ali para anular as leis de Moisés, porque a gente até percebe que quando Jesus ele fala não matarás, ele está usando a expressão dos 10 mandamentos do Antigo Testamento. E esse não matarás era o 6º mandamento. Então fica muito claro aqui para nós que Jesus ele não veio abolir a lei, não veio cancelar, anular os 10 mandamentos, mas ele veio dar uma profundidade maior, veio dar um sentido sobre elas, tanto para aquelas pessoas quanto para nós aqui hoje. E Jesus ele estava falando ali para os judeus sobre a intenção do coração, porque havia muita divisão entre os judeus e outros povos. Um exemplo disso era a rivalidade, né, entre os samaritanos e os judeus. Você vê que ao decorrer da Bíblia é só contenda, briga, um não gosta do outro. Então Jesus está falando disso também. E aqui vemos também que Jesus ele vai muito além do ato físico, de matar alguém. Até porque poderia alguém chegar para ele e dizer: mas eu não matei ninguém, então eu não pequei contra Deus. E Jesus mostra que não é bem por aí, que se você sentir ódio de alguém, insultar alguém, ainda que nos seus pensamentos, no seu íntimo, você já está pecando. E até porque eu acho que não tem como você ir lá e matar alguém sem sentir raiva da pessoa, sem sentir ódio. E que mesmo que se você estiver matando alguém fisicamente, ou você estiver odiando alguém, no final das contas você não está amando o seu próximo, que é o segundo maior mandamento de Deus. E aí Jesus continua dizendo assim, né, no finalzinho no versículo 2: Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Essa palavra racá é uma palavra aramaica que era usada como insulto na época, que significa tolo. Essa palavra era usada muito para ofender as pessoas, para diminuir alguém naquela época. Era um palavrão, um xingamento para outra pessoa. E na nossa cultura atual, nos dias de hoje, tem palavras que ofendem as pessoas também.
palavras pesadas que todos nós aqui já ouviu, conhece, sabe o que é. Mas também existem outras palavras que eu diria que é mais sutil no nosso vocabulário, que se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar ofendendo alguém com essas palavras. Tipo, sai da frente, chama a pessoa de burro, idiota. Às vezes quando você é mal educado com alguém, ou quando você é grosso com uma pessoa próxima, a gente pode estar cometendo esse pecado. A gente pode cair no mesmo erro daquele povo, que eles estavam muito preocupados com as coisas maiores, né, como matar fisicamente, as coisas mais pesadas, e achavam que não estavam pecando, e esqueciam das coisas menores, das coisas mais simples, né, das palavras que não são tão pesadas assim. Então, acho que basicamente é a gente olhar para a nossa vida e se perguntar qual o nosso padrão de comunicação. Será que nós somos pessoas que se iramos, que ficamos com raiva facilmente? Quando a gente está irado, nervoso, sem paciência, o que sai da nossa boca? Muito bom, Robson. Sabe, no nosso trabalho, faculdade, com os amigos, principalmente dentro de casa, como que é a nossa comunicação dentro de casa? Falamos na semana passada, no terceiro ponto, que a gente tem que ser exemplo. E a forma que a gente fala se encaixa nisso também, em ser exemplo. E isso é algo importante para a gente se analisar, porque Jesus ele diz que a gente pode correr o risco de ir parar no fogo do inferno, de parar no tribunal. Então, família, sentir raiva, ódio, ficar com essas coisas no seu coração, ofender, diminuir alguém, não é uma boa construção de vida, não é uma boa base para você se construir a vida. Ódio, raiva, esses sentimentos fazem mal para você mesmo. Eu acho que é a mesma coisa de você querer tomar veneno e querer que a outra pessoa morra, né? Quando na verdade quem está sendo afetado é você. E quando a gente fica com raiva, a gente fica irado e deixa esses sentimentos tomarem conta do nosso coração, às vezes a gente fala coisas ruins para as pessoas, machucamos elas também. Às vezes podemos machucar pessoas próximas, isso inclui filhos, cônjuges, colegas de trabalho, irmãos, até mesmo irmãos aqui da igreja mesmo, entre nós. E quando a gente deixa isso dominar a gente e ofende as pessoas, isso desperta nelas também esse mesmo desejo. E a gente dá margem para a gente ser insultado e machucado também. E aí acaba ficando os dois machucados ali. Então, por isso que ter esses sentimentos dentro do coração não é uma boa construção de vida para nós. Porque Deus fez nós para vivermos em união e em paz com as pessoas. E quando a gente deixa esses sentimentos tomar conta do nosso coração, quando a gente é uma pessoa que se ira facilmente, que sempre está com isso no nosso coração, fica muito difícil da gente ter isso na nossa vida, que é o que Deus planejou, em ter paz e união com as pessoas. E isso é até um ponto para a gente se pensar. Porque assim, nos nossos relacionamentos, temos tido paz? Temos tido união nos nossos relacionamentos? Amém, igreja? Amém. Toma água, Robson. Hidrata, Robson. Então, vamos prosseguir. Tinha uma perguntinha aqui. No versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Nessa parte aqui do texto, Jesus está explicando o 7º mandamento, que era para não adulterar, dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, né?
E é bem provável que, na época, os fariseus, que eram os mestres da lei, eles explicavam este mandamento da mesma forma que o mandamento anterior, que era o não matarás, focando somente no físico, né, no ato físico. E tratavam os pensamentos, a imaginação, de pouca importância, não tinha tanta relevância para eles isso. Né? E que eles não estariam cometendo mal nenhum em estar pensando, estar imaginando coisas no seu coração. Eles focavam muito na parte física. Mas Jesus explica e deixa bem claro, assim como no mandamento anterior, que ele não considerava apenas o ato físico, o ato externo, né? Mas os segredos do coração, sabe? O movimento dos olhos, o corpo, o desejo carnal por detrás disso. E ele deixa bem claro que quem procura uma mulher para aumentar a sua luxúria, ainda que na mente, aos olhos de Deus, essa pessoa já cometeu adultério com ela no seu coração. E eu trouxe o significado também de adultério. Eu vou ler aqui. É infidelidade estabelecida por relação carnal com outro parceiro que não o companheiro habitual. É violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em se manter em relações carnais com outra pessoa fora do casamento. E isso é muito sério, família. É um assunto muito, muito sério. E olhando para os dias atuais hoje, tem até uma pesquisa feita em São Paulo, no começo desse ano, que envolvia 5 mil casos de divórcio. E o advogado Ailton Trevisan, ele constatou que 60% das separações tinha origem no adultério. E a gente vê muito isso no mundo aí fora. E infelizmente, existem vários divórcios dentro das igrejas também. Antes isso era raro, mas está cada vez mais comum isso. Pessoas dentro da igreja tendo a oportunidade de namorar, de construir um namoro, de noivar e de se casar, mas tem dado brechas para esse pecado, para o adultério. E como Jesus disse, não é só o ato físico, é no pensamento, é no coração. Então é só a gente olhar as pesquisas, né? Quantas famílias, né, não são destruídas, crianças crescendo em ambientes com muita briga, contenda, famílias sendo arrasadas por causa desse pecado do divórcio. E quando a gente olha para o significado do adultério, a gente vê que pode acontecer entre duas pessoas que assumem um compromisso uma com a outra, que assumem que vão zelar, que vão cuidar, né, até o fim, até que a morte os separe, que vão sempre cuidar, que se assumem um compromisso, seja no namoro, noivado, casamento, mas que elas têm um compromisso uma com a outra. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter essa mesma atitude adúltera com Deus também. Podemos estar nos relacionando com outros deuses que não é o nosso Deus verdadeiro. Porque o adultério significa você trocar de pessoa que você não tem compromisso, né? E com Deus é a mesma forma. Podemos estar trocando Deus por qualquer outra coisa. Seja um trabalho, um bem material, um prazer momentâneo, ou até mesmo trocando por uma pessoa mesmo física, né? Um parente, um namorado, um esposo, enfim, muitas coisas. Então, ser adúltero é não construir bem a sua vida. Seja ser adúltero com uma pessoa que você tem compromisso, ou principalmente ser adúltero com Deus. Você não estará construindo uma boa vida. Amém? Posso prosseguir? Amém. Próxima escritura é em Mateus 6, versículo 14 ao 15. Eu também vou deixar aqui no telão. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha, Jesus ele tem ensinamentos incríveis, né? Ele tem muitas coisas, ele ensinou muitas coisas pra gente. As pessoas
usam e aplicam esses ensinamentos em várias áreas da vida, a gente faz isso. E Jesus foi o homem mais sábio, né, que teve aqui na Terra. O homem mais importante que já pisou aqui. E uma das coisas mais importantes da vida do cristão, que faz ele se manter de pé, se manter caminhando firme na palavra de Deus, é a oração. E Jesus, ele ensina também, ensina a gente como orar. Ele ensina a gente, mas não como uma regra, mas como um modelo de oração. Inclusive, a gente ora segundo esse modelo de Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque essa escritura aqui, que a gente acabou de ler, ela fica justamente após Jesus ensinar a oração dele para nós, ensinar como que a gente conversa com Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que vocês acham que essa escritura está logo após o ensinamento da oração? Sendo que ela poderia estar em qualquer outro versículo. Para ensinar para nós da seriedade, né, que é a gente perdoar no nosso coração as pessoas e o tratamento que Deus terá com a gente, né, em relação a isso. Exatamente. Mais alguém? Então, logo após o ensinamento do Pai Nosso, né, Jesus ele traz esse princípio sobre o perdão. E Jesus, ele traz esse ponto porque da mesma forma que a gente chega até Deus com o coração humilde, com o coração quebrantado, para a gente se relacionar com Ele, porque a gente sabe quem nós somos e sabemos quem Deus é, da mesma forma Deus espera que a gente tenha esse coração humilde também para perdoar as pessoas que nos machucaram. E sabe, irmãos, acho que a pessoa que não entende o perdão, ela não entende quem é Deus. Sabe, é muito fácil a gente só querer ser perdoado por Deus por causa das nossas mancadas que a gente dá com Ele, que a gente pisa na bola, a gente peca, machucamos Ele. Mas quando chega a nossa vez de perdoar as pessoas que deram mancada com a gente, pisaram na bola com a gente, às vezes machucaram a gente cria um monte de empecilho. Eu sou muito difícil mesmo, aquela pessoa é complicada, ela não merece meu perdão, e por aí vai. Mas na realidade nenhum de nós aqui merecia perdão. Aliás, a gente não merecia nada. A única coisa que a gente merecia era viver eternamente separado de Deus. Isso a gente merecia com gosto. Mas mesmo com tudo isso, com todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões, igual o Gabs comentou aqui na ceia, Jesus, Deus, Ele tem nos perdoado. Ele perdoa a gente todos os dias. Então precisamos ter esse coração também, disposto a perdoar. Porque se a gente tiver esse coração disposto a perdoar, a gente vai estar construindo uma boa vida. E Deus é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Quando Ele ensina a gente a liberar perdão, Ele também está demonstrando o seu cuidado por nós. Eu até gostaria de contar uma história que pode ajudar a gente a entender um pouco isso. Tinha 2 monges atravessando um rio a pé. Eles estavam atravessando esse rio. E num determinado momento da caminhada, eles se depararam com uma mulher que estava em cima da pedra que não conseguia sair dali. Ela estava presa ali. E aí um dos monges foi até essa mulher, foi lá, pegou ela pelos braços, aí ele levou até a margem do rio, deixou ela lá, e aí ele voltou para perto do outro monge e eles continuaram seguindo a viagem deles. Só que o monge que não ajudou, ele ficou pensando, ele falou assim, meu Deus, como que esse cara fez um negócio desse? Como que ele me fala com uma mulher? Ele tocou nela, ele carregou ela nos braços. Não, esse homem é impuro, ele está errado. E ele ficou com aquilo na cabeça. E aí, quando passou um bom tempo de caminhada, ele não aguentou e falou pro outro monge. Ele falou assim, olha, eu vou entregar você pro mestre, viu? Eu vou falar o que você fez. Você tocou numa mulher,
você carregou ela nos braços, você não pode fazer isso. Você está sendo impuro, olha o que você fez. E aí o outro monge virou para ele e falou assim, olha, eu carreguei essa mulher 15 quilômetros atrás e deixei ela na margem do rio. Mas você tem carregado ela no seu coração até agora. Então, será que temos carregado algo no nosso coração, uma mágoa no nosso coração de alguém por algum tempo? Muito bom, Robson. Porque a falta de perdão não é construir uma boa vida. Viver com esses sentimentos não vai ajudar eu, não vai ajudar você, não vai ajudar ninguém a construir na rocha. E se você tem visto esses sentimentos na vida de vocês, se você tem estado preso com essas coisas ruins, segundo Jesus, ele mostra que você não está construindo uma boa vida. A ira, a raiva, o que sai da boca quando a gente perde o domínio, ser uma pessoa adúltera, principalmente com Deus, quando não se libera perdão para aqueles que nos machucaram, nos ofenderam, essas coisas têm causado muito dano a muita gente. Então não sigam por esse caminho, família. Não queiram seguir por esse caminho. Busquem ajuda, na verdade. Procure pessoas, procure a gente, procure pessoas que te convidou. Comece a estudar a Bíblia. E você vai saber como lidar com esses sentimentos, vai saber como sair dessas situações. E vai se libertar e passar a construir uma vida no alicerce, uma vida com Deus, uma boa vida na rocha. E eu gostaria de ler uma escritura para encerrar, que fica em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, quem ouve e pratica as palavras de Jesus, esse tem uma boa construção. E a decisão é de cada um de nós. E que possamos escolher e construir uma boa vida nos ensinamentos de Jesus, que será segundo as instruções dele. Amém? Amém. Então, família, é isso que eu queria passar para vocês hoje. E eu já queria anunciar também que na próxima semana o tema vai ser Um Caminho, um Destino, baseado em Atos 8. E quem vai trazer essa pregação para nós vai ser o nosso irmão Gabriel. Amém?